Olá, futuros advogados. Eu sou a professora Vivian Barros, especialista em provas discursivas, colunista na Folha Dirigida e preparei essa série especial de vídeos para você que vai fazer a prova discursiva, a prova de segunda fase da OAB. Qual é o objetivo dessa série de vídeos? O objetivo dessa série de vídeos é que você, ao fim, saiba exatamente o que fazer na sua prova discursiva, na sua prova de segunda fase e que, claro, esse conhecimento, né, propicia aí para você a aprovação, a carteirinha, porque é isso que a gente quer, a carteirinha. Então essa série de vídeos foi elaborada pensando, né, nos candidatos, nos futuros advogados que farão a prova, mas que encontram pouco material ou nenhum material aí, né, nas redes sobre a prova de segunda fase. Sobre a prova de primeira fase tem muita coisa disponível, né, de qualidade inclusive, e em relação à prova de segunda fase existem muitas dúvidas, né, do candidato, até porque existe esse mito de que a OAB aproveita tudo, né, a segunda fase tudo é aproveitado, então não precisa estudar. Então, quando o candidato, né, o futuro advogado se depara com a prova de segunda fase, no momento da prova é que surgem aquelas dúvidas. Meu Deus, como é que eu posso responder? Como é que eu devo estruturar o texto? Posso responder por meio de item ou não? Respondo diretamente? Crio um parágrafo de introdução? Né? Como eu conduzo a argumentação? Nesse primeiro momento, nós não vamos falar de peça processual, não vamos falar ainda de peça, mas vamos falar das questões discursivas, né? Que obviamente valem muita coisa, compõem aí, né, grande parte dos pontos da sua prova, pontos importantes, né, para aprovação, a gente não pode ignorar nenhum ponto, né? E também vou falar aí ao longo dos vídeos, ao longo dessa série, vou falar também sobre a questão dos recursos, que é uma dúvida que vocês têm, muitos candidatos têm, se a OAB ela costuma a deferir os recursos, como é que faz para pleitear o recurso, é válido, né? Professora, a senhora orienta, aconselha a recorrer? Então, todas essas dúvidas de segunda fase nós trataremos nessa série especial de vídeos para você que vai fazer a prova da OAB, ok? É uma série que a gente pode até chamar de Rumo à Carteirinha. Vamos lá então? Vamos falar sobre, né, como é que eu elaborei, como é que eu estruturei essa série. Primeiro nós vamos falar sobre essas questões, né, sobre o formato da prova discursiva por meio de princípios. E o primeiro princípio que eu vou citar aqui, que você deve considerar para fazer uma excelente prova de segunda fase, é o princípio da objetividade, que vale não só para a prova da OAB de segunda fase, mas vale para qualquer prova de concurso público, né, que você fizer a partir de agora aí para sua carreira. Na sua carreira você vai fazer várias provas, eu sei disso, né? Se você não quer, né, se o seu sonho é advogar, mas também em algum momento exercer, ou, enfim, se preparar para outra carreira pública, né, dentro aí da advocacia, eu tenho certeza de que você vai, né, esse conhecimento, na verdade você vai levar para suas petições, você vai levar para sua vida profissional, mas começa aqui, né, com a prova discursiva da OAB, que é o princípio da objetividade, né, para resumir. Então vamos lá, o que é o princípio da objetividade? Primeiro você tem que imaginar que o seu examinador, assim como o juiz, que um dia, né, vai ler a sua petição, ele tem dezenas de petições, né, dezenas de provas, no caso da banca examinadora, para ler. Então isso requer que você tenha o quê? Que você seja o quê? Objetivo. Gente, não é fácil ser objetivo hoje em dia, né? Quando eu trabalho no Ministério Público Federal, e aí inclusive a gente teve outro dia um workshop para falar sobre recursos, né? E a gente estava em algum momento, enfim, os procuradores, os assessores, falando sobre essa questão da redação, né? E essa é uma realidade tanto na advocacia pública quanto na advocacia privada. A redação, né, tende a ser ainda muito truncada, porque as pessoas confundem a questão da elegância, do texto bem escrito, do texto eficiente, com essa questão de uma redação rebuscada, de estruturas complexas. Isso não é a realidade dos dias de hoje. Então você tem que escrever da forma mais objetiva possível, da forma mais clara possível. Isso vale para o exame da OAB e eu tenho certeza de que você vai concordar comigo quando você estiver peticionando. Isso vai valer também para a sua carreira. Então, você tem que examinar, vamos voltar aqui para o universo da OAB, o que você tem que imaginar é que o examinador ele tem centenas, né, de textos, né, de questões para ler. E aí ele tem que ter, né, você tem que ajudar o examinador nesse sentido. Então você tem que entregar um texto em que seja fácil ele identificar o que você está respondendo e se você, de fato, né, alcançou lá, enfim, se a sua resposta encontra amparo no gabarito sugerido para a questão. Então, você tem que imaginar o seguinte, não dá para enrolar. Olha só, a primeira coisa, não dá para ficar em cima do muro.
Você não vai levar a questão porque você disse, depende. Depende não é resposta de exame da OAB, né? Talvez na sua vida profissional sim, mas no exame de ordem tem um gabarito fechado, tem uma resposta correta e, claro, você estudou, você tem o apoio do código, você se preparou para esse exame, você com certeza sabe qual é essa resposta. Então, a partir daquele caso concreto, o que você precisa fazer imediatamente é ler com bastante atenção, né? O caso exposto, o caso dado, ler redobrando a atenção ao comando da questão, né, a pergunta que foi feita, e com base nisso, obviamente, responder de forma clara e objetiva. Então não é para ficar floreando. Um parágrafo de introdução, um parágrafo que contextualiza, ele não é necessário na prova de exame da ordem, tá? Então, por exemplo, se a gente tem uma pergunta, né, vamos imaginar uma questão de direito tributário. Se essa primeira pergunta, né, lá com base no caso exposto esse imposto é devido? Então, preferencialmente, você tem que começar dizendo, sim, esse imposto é devido. Não, o imposto não é devido. E, em seguida, apresentar a sua fundamentação. Note, isso é ser objetivo, isso é ser claro. Professora, eu não estou dando uma resposta pobre? Não, não se trata de resposta pobre. Preste atenção. A riqueza na sua resposta vem a partir da fundamentação que você vai apresentar. Na fundamentação é que o examinador vai notar se você é um futuro advogado ou não, né? Você tem lá, inclusive, o vademecum, você vai citar os artigos, a gente vai falar em um vídeo específico aqui sobre a questão, né, da citação dos artigos e tudo mais, da fundamentação, mas nesse primeiro momento, interessante, em termos de estrutura, o que você deve saber é o seguinte: seja objetivo. O princípio da objetividade é o primeiro princípio, né, em que você deve guardar, no qual você deve pensar para fazer uma excelente prova de segunda fase para a OAB. Tem candidato que se empolga, né? Quando ele abre o caderno de provas, ele vê uma questão, né, que ele domina, de um assunto que ele domine, então ele fala assim, caramba, eu sei isso aqui, eu quero escrever muito sobre isso. Gente, a prova é pragmática, a prova é prática, uma prova prática profissional, né? Então o objetivo é, vamos lá, esse caso foi exposto, eu estou perguntando isso, então você, de forma objetiva e clara, de preferência retomando o comando da questão, olha aí o pulo do gato também, né, para que o examinador saiba exatamente o que você está respondendo, você faz essa referência ao comando da questão e aí responde de forma bastante objetiva, sim ou não, o imposto é devido? Sim, o imposto é devido, o imposto não é devido? Não, esse imposto não é devido. E após essa afirmação, né, com base no que foi perguntado, é que você vai apresentar então a fundamentação. E a gente vai falar da fundamentação mais adiante. Então, olha o que você deve pensar aqui, né, a partir desse primeiro vídeo. O princípio da objetividade é o que rege a sua prova. Então, seja objetivo, seja claro. Por mais que você domine e saiba muito sobre o tema, não vale a pena florear. Então, não vale a pena, por exemplo, construir um parágrafo de introdução em que você contextualize muito o tema. Professora, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer. Você até pode fazer, olha só, não estou te proibindo de fazer isso. Eu só estou dizendo que vai ser contraproducente fazer isso. Porque você tem um tempo determinado para elaborar uma peça, para fazer as questões, e você precisa ser objetivo. Você também tem que imaginar que o examinador tem centenas de redações para corrigir, né, de textos, enfim, de exercícios, e ele precisa da sua objetividade. Então, ele precisa facilmente encontrar resposta na sua prova, né? Ele não pode ficar procurando, até porque, né, se você tiver, se você apresentar muitas questões, né, se o texto acabar ficando confuso, se você florear muito, ele pode, inclusive, né, ler com um pouco menos de atenção, não localizar facilmente sua resposta, achar que você não respondeu, que você não sabia, que você estava enrolando, e aí, né, isso depois a gente vai ter que ir por meio de recurso, então, pedir revisão de prova, então isso causa, né, um pouco mais de demora aí no seu processo de aprovação. Todo mundo quer a carteirinha rápido, né, todo mundo quer começar logo a exercer a profissão, então vamos pensar em tornar esse caminho mais célere, né, e essa prova, vamos logo, né, passar por essa etapa, né, da sua vida profissional, né, que é, de fato, ter a carteirinha para poder partir, né, para o trabalho, para o exercício da profissão. Então, a objetividade, ela é fundamental. Então, retomando preferencialmente o comando da questão. Não precisa criar, não precisa ficar pensando. Tem candidato, né, que quando procura, ou então a gente vê também nas provas, porque nós elaboramos recursos, tá? Recursos felizmente deferidos para a prova da ordem, a gente vai falar sobre, né, em um vídeo específico sobre a questão dos recursos. Tem aluno que acha que, né, quando a gente olha a escrita, a redação,
O aluno ele acha que precisa demonstrar um conhecimento. Isso às vezes até soa um pouco como soberba, né? O que você tem que, o seu foco tem que ser, né, responder o que está sendo perguntado. Por mais óbvio que isso pareça, isso escapa para a maioria dos candidatos. Então, professora, mas eu quero criar esse parágrafo de introdução, é o que eu estava dizendo aqui, né? Quero criar esse parágrafo de introdução. Você pode criar, mas você tem que imaginar que você vai responder a várias perguntas, vai ter que, preferencialmente, a gente ainda vai falar sobre isso, mas procurar a fundamentação e os artigos correspondentes no vade-mecum ainda tem uma peça processual. Então, você não pode perder tempo, né? Então, vá direto, né? Responda diretamente ao que foi perguntado. O princípio da objetividade é o primeiro princípio, é o princípio mais importante, é o princípio que você, né, deve considerar aí como prioridade zero, tem que considerar, tem que fazer um texto objetivo e claro, para, né, para que você também ajude o examinador. Lembra disso que eu estou falando? Então, parágrafo de introdução não precisa contextualizar, pode ir direto ao ponto, deve ir direto ao ponto, por meio de uma estrutura, né, de uma linguagem preferencialmente simples, sem rebuscamento, né, com frases na construção, né, na ordem direta, sujeito, verbo, objeto, sujeito, verbo, advérbio. Então, sem rebuscamento, de forma objetiva, simples, né, e respondendo ao que foi perguntado. Eu sei que uma outra dúvida que vocês têm, uma dúvida muito recorrente também, os alunos quando vão fazer também provas de concurso público têm essa dúvida, e isso diz respeito a se eu posso responder por meio de itens na prova da OAB, né? Porque vem lá, item A e B. Eu devo responder por meio de um texto único, né? Ou eu posso responder por itens. Eu posso citar lá item A e aí, né, construir a resposta para o item A e depois item B eu construir a resposta para o item B. Não tem problema algum, não há problema. Você pode, tá? Você pode indicar lá item A e aí, né, escrever a sua resposta para o item A e em seguida B também. Isso não vai ser considerada tentativa de identificação, né, comunicação com a banca, nada disso, não vai te levar à eliminação, nada disso, né? O que você precisa ter em mente é objetividade é fundamental. Então, nesse primeiro vídeo, guarda, né? O que você aprendeu com esse primeiro vídeo? Você aprendeu que o texto precisa ser objetivo, linguagem simples, sem rebuscamento, vá direto ao ponto, preferencialmente comece a responder retomando o comando da questão. Não é necessário parágrafo de introdução, parágrafo de conclusão, ok? E você também pode lá responder por meio de itens, porque fica claro, você vai ajudar o examinador e vai fazer bem o seu trabalho, de forma objetiva, né, simples e eficiente, ok? Bom, a nossa primeira dica, o nosso primeiro programa fica por aqui, mas acompanhe aqui, né, inscreva-se no canal, no meu canal no YouTube, para que você possa, né, sempre ser notificado, avisado quando houver novas dicas. Em breve haverá, né, a gente vai estar fazendo uma série de programas aí, uma série de dicas para a segunda fase, para que você possa aí, né, conseguir a famosa carteirinha, a valiosa carteirinha. Então não deixe de se inscrever aqui. Se tiver dúvidas também pode deixar aqui, né, comentários, são sempre bem-vindos, ok? Bom, então até a próxima e rumo à carteirinha.